internacional. Então, para essa mesa temos dois craques. Um já chegou, a professora Leila Paulani, já vou apresentar, e a gente está parando. Simplesmente parar. Grande ideia. Tá bom. E o nosso amigo do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele está chegando, tá? Ele ficou um tempinho a mais no Banco Central para baixar os juros mais um pouquinho, mas ele já está chegando. Então, a gente resolveu, espero que todos vocês também, né, a gente começar com a fala da professora Leila. Então, eu vou apresentar, antes de passar a palavra para ela. Ok. Então, temos aqui uma outra ideia melhor. O nosso amigo aqui, Gabriel, não é Gabriel Galípolo, tá? O Gabriel, ele vai fazer uma fala, né? Ele estava à frente dessa iniciativa, que é uma iniciativa dos alunos, né? Dos próprios alunos da economia, né? Do centro acadêmico da economia. Ele vai fazer uso da palavra para agradecer a todo mundo e já de antemão encerrar o evento para depois dessa mesa. Boa noite. É com muita honra e satisfação que eu, Gabriel Narasawa, coordenador-geral do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC, em nome do meu colega Marcos Trindade, também coordenador-geral do CACE, declaro oficialmente aberta a última palestra da 8ª Semana de Economia da UFBC, intitulada Desafios da Economia Brasileira e Novas Perspectivas de Desenvolvimento. Agradecemos a todos que contribuíram com esse evento, em primeiro lugar aos membros do CACE e à coordenação do Bacharelado em Ciências Econômicas. A coordenadora Camila Yamada e demais membros da Coordenadoria de Extensão, a coordenadora Mariana Marques e demais membros da Coordenadoria de Comunicação, João Cardoso e demais membros da Coordenadoria de Patrocínio, coordenador Lucas Portari e demais membros da Coordenadoria Institucional, e Gabriel França e demais membros da Coordenadoria Social. Agradecemos também aos ilustres convidados que estiveram presentes ao longo dessa semana, e também os mediadores, especialmente a senhora Leda Paulani, que está aqui presente, e o senhor Gabriel Galípolo, que logo estará aqui com a gente. É um imenso prazer tê-los em nossa universidade e a UFABC sempre estará de portas abertas para receber vocês. Finalmente, não poderíamos deixar de agradecer o público, tanto interno quanto externo, que acompanhou as atividades da Semana de Economia. O Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC reforça o compromisso pela construção de uma sociedade justa, livre, igualitária e democrática. E por meio da Semana de Economia, buscamos fomentar o desenvolvimento crítico, participativo, científico, cultural, ambiental e sustentável na sociedade. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns a todos os alunos que organizaram esse evento. Quero também agradecer aos professores que estimularam, que tem aula agora, mas estimularam os alunos a fazer a aula aqui. Estou vendo a professora Malu, a professora Maria Carlotto, não sei se o Maringão tem uma turma aqui também, mas de qualquer forma agradecer a todos, a pessoa desses professores que eu mencionei, não sei que tem mais. Isso também é importante para garantir esse público. Bom, então, quem é a professora Leila Paulani? Formada em Economia e Comunicação Social na USP, foi durante muito tempo professora da economia na USP, continua sendo professora sênior da USP, foi assessora-chefe do gabinete da Secretaria de Finanças na Prefeitura de São Paulo, na gestão da Marta Suplicy, inclusive foi nessa ocasião que a gente se encontrou. Voltou a trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na gestão do Fernando Haddad, como secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, integra o grupo de atuais economistas que fundaram o projeto Brasil Nação,
integra a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABEC. E, também importante, foi primeira professora senior visitante aqui na Federal do BC do Programa da Economia Política Mundial. E falando do Programa da Economia Política Mundial, no dia de hoje, esse programa elegeu a professora Maria Carlota para ser a nova coordenadora. Então, aproveito para dar parabéns. E então, passo a palavra para a professora Leda Polari. Muito nos honra ter você novamente aqui com a gente para essa reflexão. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na UFBC, mais uma vez, onde eu estive aqui 2 anos como pesquisadora do NIDS, que era o Grupo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade. E também dei aulas na pós-graduação em Economia Política Mundial, e orientei pessoas, ainda tenho um orientando, terminando um doutorado. Então é uma casa para mim que, enfim, tem muito carinho por ela. Eu estive na formação praticamente da UFBC, porque quando se criou a universidade lá em 2005, 2006, eu participei de uma banca de seleção de professores, né? Então, lá atrás. Depois eu participei também de uma banca de professores titulares que houve, e na qual foi aprovado o professor Ramon Garcia Fernandes, que é uma pessoa também de grande capacidade intelectual, que eu admiro muito, né? E acho que a UFBC ganhou muito com a presença dele. Bom, então agradeço os alunos, né, sobretudo, que me convidaram para estar aqui. E para estar aqui nessa mesa, junto com o Gavítulo, que também é um amigo, enfim, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, conheci como aluno no mestrado da PUC, fui dar uma aula lá, enfim, convidada por uma colega, e acabei conhecendo o Gabriel, e a gente ficou muito próximos desde então, né? Ele realmente é uma pessoa brilhante, e acho que vai contribuir muito aqui para o nosso tema. Bom, eu estava até brincando aqui com os colegas, com a Maria, o Jorge, o Gabriel, né, assim, que quem devia falar desse tema eram eles, né, porque eles é que são os especialistas aí de relações internacionais, e a gente não consegue falar de economia, principalmente hoje, né, economia mundial, para onde vai a economia mundial? Impossível falar de um tema desse sem tratar das questões que envolvem poder, que envolvem geopolítica, que envolvem relações, né, internacionais. Mas, enfim, como fui convidada, vou aqui fazer o que for possível, né? Bom, para falar, eu acho que para onde vai a economia mundial, eu começaria falando, né, da relação de poder e dinheiro, né? Porque o que é o capitalismo? Né? A gente pensa, o que é o capitalismo? Bom, o capitalismo é um sistema de organização social, né? O Marx diria um modo de produção, que produz, então, bens, serviços que atendem necessidades humanas, etc. Mas ele faz isso, né, tendo como móvel principal a valorização do valor, né? Que é a valorização do capital, sobretudo na forma monetária. Né? Então, a valorização do capital em termos abstratos, que é o modo do capitalismo. Bom, isso posto, o que o pensamento liberal normalmente faz? Então, associa imediatamente o poder que o dinheiro tem, né, de fazer essa máquina caminhar. Lá atrás, né, o que ele que era um fisiocrata, ele associou o dinheiro ao sangue, né? É o sangue do sistema, então o sangue que circula é o dinheiro, né, no sistema econômico e tal. Uma metáfora que faz algum sentido, porque realmente é o dinheiro que empurra essa grande máquina, né, a produzir, enfim, e causar várias atrocidades também, né, fome, desemprego, etc. Bom, então,
seguinte, quer dizer, esse domínio do dinheiro e da valorização do capital, historicamente, não nasceu sozinho, né? Não nasceu sozinho. O sociólogo Max Weber, que vocês todos já devem ter ouvido falar, né? Ele afirmou lá nos capítulos lá do Economia e Sociedade que existe uma relação indelével, né? Impossível de não se notar e de não se perceber, entre os estados em ascensão, né? Quer dizer, o poder político e a força da dinâmica capitalista, né? Então, poder e dinheiro fazem parte da história do capitalismo, né? Essa ideia de que, de repente, né, os mercados foram crescendo e foram resolvendo todos os problemas materiais e tal, e aí o dinheiro se impôs por conta disso, ela não é correta historicamente, né? Na realidade, você tem uma associação direta. Depois eu vou falar mais à frente, um pouquinho teoricamente, sobre o que isso significa para a gente entender o dinheiro, né? Mas, então, só para começar com esse ponto de partida, poder e dinheiro sempre andaram juntos desde o início do capitalismo e são, digamos, e essa relação é a relação responsável pela consolidação do capitalismo, né? Para falar um pouco, então, para a gente poder especular, né, porque aqui é um brainstorm, a gente especular para onde vai a economia mundial, sobretudo num momento como esse, né, em que o mundo está sendo aí chacoalhado, primeiro com uma guerra ali na Ucrânia e agora com toda essa questão aí tão difícil, tão triste, né, desse massacre dos palestinos pelo Estado de Israel, né? Então é um período aí a aproximação da China e dos Estados Unidos também, de forma cada vez mais conflituosa, né? É um momento muito especial, né, para a gente pensar nesse contexto para onde vai a economia mundial, né? Bom, então, para nos auxiliar, eu vou trazer aqui um pouco algumas considerações do geógrafo, urbanista e marxista David Harvey, né? Que, enfim, é um estudioso aí do sistema capitalista, que vivia há muito tempo, né? E ele tem um livro, sobretudo ele já tratou disso num livro que ele escreveu em 82, que é o livro do Capital, mas depois ele publicou um livro em 2004 que se chama O Novo Imperialismo, né? Onde aí ele detalha um pouco mais o que ele entende como a lógica do poder de um lado e a lógica do capital de outro. E eu vou trazer um pouco esses conceitos para a gente poder fazer essa especulação, então, para onde vai a economia mundial. O Harvey, ele parte de um princípio que é o seguinte, que o sistema capitalista tem uma tendência inexorável para a sobreacumulação de capital, né? O que é a sobreacumulação de capital? É que o sistema ele produz mais capital, quer dizer, mais riqueza do ponto de vista capitalista, né, do que as possibilidades que ele vai criando de continuar a valorizar essa riqueza, né, de forma produtiva. Então, isso é uma tendência do capitalismo, uma tendência inexorável para ele, né? Para ele é isso que, digamos, explica de alguma maneira uma crise na qual a gente está mergulhado desde os anos 70 praticamente, né? E que não é outra razão também, ainda que fale de outra maneira, de um pensador como o Mésaros, né, que fala de crise estrutural, ele diz, olha, deixou de ser cíclico o capitalismo, né? Então agora ele está numa crise que ela é meio que permanente, é por isso que ele chama de crise estrutural, né? Bom, então o Harvey, partindo desse princípio da sobreacumulação de capital, ele diz que há duas formas, né, e essas duas formas têm um conteúdo histórico por trás delas, de enfrentar essa sobreacumulação de capital. A primeira forma, justamente é o que ele vai chamar de a lógica capitalista do poder, né? Então ele diz o seguinte, que a reprodução social do sistema global capitalista, ela tem relação com duas lógicas, né? Quer dizer, essa lógica capitalista do poder tem relação com duas lógicas. A lógica do território, que é a lógica do poder, que é a lógica do Estado, né? E a lógica do capital, né? Que está assentada num movimento
valor, né? E que mobiliza o que ele chama de os interesses diretos moleculares do capital. Bom, essas duas lógicas são opostas, ele vai dizer. Por que ele vai dizer que elas são opostas? Né? Ele vai dizer, olha, a lógica do poder busca, o poder ele busca se manter como poder, né? Ou seja, manter ou aumentar, de preferência até aumentar a relevância do seu Estado perante os demais Estados, né? Já a lógica do capital busca o quê? As aplicações melhores onde quer que elas estejam, né? Não tem essas amarras, né, do território. Em segundo lugar, o poder, né, ele busca vantagens coletivas. Né? Ele diz, ele é em alguma medida, o Estado é em alguma medida responsável perante uma comunidade de cidadãos. Isso faz a gente lembrar também as teses de um pensador chamado Benedict Anderson, né? Que fala nas nações como comunidades imaginadas. Né? O que é isso? Ele diz, olha, o Estado, ele tem que... a comunidade imaginada é o seguinte, você tem a relação entre os indivíduos na sociedade organizada, do ponto de vista capitalista, né, é uma reação mediada pelas mercadorias. Né? É diferente da família. Na família você tem relações de afeto, você tem relações pessoais. Né? Na sociedade como um todo, o que cola, né, essas pessoas todas é o fato de que vivem numa sociedade de mercado, de que o trabalho de um serve para o outro e as pessoas trocam e etc, e etc. Bom, mas você tem que ter um senso de comunidade, né, para que alguma nação exista, algum tipo de solidarização social, né, para que, de fato, se possa falar de um espaço humano de convivência como uma nação. Né? E é o Estado que faz isso. Né? O Estado tem que agir, né, como se fosse uma espécie de representante, vamos dizer assim, dessa comunidade imaginária. E nessa medida ele tem que defender esses interesses coletivos. Acho que é nesse sentido que o Harvey está falando aqui, que o poder busca vantagens coletivas, enquanto que o capital, né, vai buscar apenas vantagens individuais. E finalmente uma terceira diferença, ele diz, olha, o poder opera num espaço territorializado, né, com fronteiras territoriais fixas. Ele fala uma coisa óbvia, mas para a qual a gente presta a atenção devida. O Estado não pode migrar, né? Aqui está ruim, vou ser Estado em outro lugar. Não, né? Não existe. Estado está associado com território e com fronteiras territoriais fixas. Né? Já o capital, ele diz, opera num contínuo de tempo e espaço. Né? As empresas vão e vêm, mudam de lugar, né? Procuram incessantemente o contrário, romper as barreiras físicas que atrapalham, né? Estornam a livre circulação de mercadorias, de dinheiro, de capital, etc. Bom, então essas duas lógicas, elas são contraditórias, elas entram em choque uma com a outra. Na análise histórica que o Harvey faz, o que ele diz? Ele diz, olha, a partir das últimas décadas do século XIX, né, essa lógica do poder se torna capitalista. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que as burguesias, sobretudo nos Estados europeus, começaram a ser incorporadas, né, ao aparelho do Estado. Né? E aí vai ganhar espaço aquilo que ele chama de ordenações espaço-temporais, que são o quê? Os expedientes para enfrentar a tendência sobre a acumulação de capital. Né? Como é que você enfrenta a tendência sobre a acumulação de capital? Deslocando o capital no espaço e no tempo. Né? Como é que você desloca o capital no tempo? Fazendo projetos de longo prazo, de infraestrutura, investindo na pesquisa, em coisas desse tipo. Como é que você desloca o capital no espaço? Né? Buscando novos mercados, novas capacidades produtivas, novos recursos.
Bom, e todo esse movimento, né, ele evidentemente acontece de forma muito mais confortável para o capital se houver um Estado, né, que regule as instituições do capitalismo, que regule os conflitos de classe, que regule os conflitos entre as diversas frações do capital, né? Então, ele diz, olha, é verdade que o capital tem uma certa autonomia. Ele está aqui discutindo o pensamento liberal, evidentemente, né? Então, é verdade que o capital tem uma certa autonomia e que ele até cria as suas próprias territorialidades, né? Mas ele se movimenta de modo muito mais confortável, evidentemente, com um Estado burguês, né? O Estado burguês é o Estado que vai, digamos, ter essa aparência de fazer alguma coisa em nome de uma comunidade, mas que, na realidade, tem os instrumentos para facilitar esses processos que o capital é permanentemente instado a operar por conta dessa tendência à sobreacumulação. Bom, então, para o Harvey, né, esse processo de transformação da lógica do poder numa lógica capitalista do poder, para ele tem dois momentos diferentes, né? Tem um momento que vai terminar com a Segunda Guerra Mundial, né, que é um momento que ele diz que foi caracterizado pelos conflitos armados imperialistas, né? Então aí ele diz, olha, aí ainda havia alguns resquícios de um poder aristocrático, né? Tudo isso só vai acabar de vez com a Segunda Guerra Mundial. Numa segunda fase, né, essa lógica capitalista do poder vai ser dominada pelos Estados Unidos. E isso vai começar a fazer uma diferença. Ele diz, olha, os Estados Unidos era um Estado que, desde a sua independência, são palavras do Harvey, era burguês até a medula, né? Burguês até a medula. Por quê? Né? Porque eles eram uma sociedade de imigrantes que tinham lutado, né, na independência americana para se livrar do jugo de uma potência europeia, né? E, portanto, eles tinham que inovar do ponto de vista da dominação. Eles tinham que dominar respeitando a independência dos demais estados, né? Respeitando essa independência. Então, eles vão dominar, diz o Harvey, por meio de uma combinação de relações comerciais privilegiadas, clientelismo, patronato e coação encoberta. Então, esse período, né, é um período que aqui começa, então, na Segunda Guerra Mundial, é um período, então, que tem essa diferença, essa marca, né? Tem supostamente uma necessidade para os Estados Unidos de respeitar nominalmente a independência dos demais estados, né? Ele diz, a ambição imperial ficou oculta no universalismo abstrato, com total negação do território e da geografia. Então ele diz, olha, aí uma evidência de que isso aconteceu é que não existia exatamente, né, um império americano a ser contestado pelos demais estados. Existia um século americano. Essa expressão vocês devem conhecer, já devem ter lido aí, né, em algum lugar, porque lá pelas tantas alguém disse que o século XX era o século americano, né? E ele diz, bom, e ninguém contesta um século, tá certo? Então, bom, e aí ele diz, olha, caminhando no tempo, né, a Guerra Fria, ele diz, deu aos Estados Unidos e aos americanos a oportunidade de exercer uma liderança pelo consentimento, né? Os Estados Unidos realmente eles passaram a ser uma espécie de guardião do mundo, onde supostamente democracia e capitalismo andavam de mãos dadas, né? Mas, sobretudo, eles conseguiram desempenhar esse papel porque eles se construíram na principal máquina, né, de capital capaz de arrastar o mundo inteiro nos seus filhos. É uma grande, pujante, potente economia bélica, na ponta do desenvolvimento tecnológico, muito grande, né, e que vai arrastando, então, as demais.
temporais necessários para enfrentar essa tendência natural do capitalismo à sobreacumulação do capital, né, foram feitas de modo produtivo e construtivo. Foram os 30 anos gloriosos, chamados, conhecidos e bem bastante discutidos 30 anos gloriosos, em que você teve crescimento, aumento dos direitos dos trabalhadores, inflação baixa, etc. e etc. Né? Todo esse período que vai desde o pós-Segunda Guerra até meados dos anos 70. Bom, aí vem a crise dos anos 70. O que é a crise dos anos 70? É, em primeiro lugar, uma crise de sobreacumulação, né? Porque, evidentemente, depois de um período tão longo de crescimento a taxas tão elevadas, praticamente no mundo todo, era evidente que ia ter um período de um descenso, né, ou de uma desaceleração posteriormente a isso. Junto com isso, houve uma crise fiscal no Estado americano por conta da guerra do Vietnã, né, dos gastos com a guerra do Vietnã, e também uma pressão muito grande que aqueles que tinham saído, digamos, derrotados na guerra, que eram o Japão e a Alemanha, estavam fazendo sobre a economia americana. Né? O acordo de Bretton Woods tinha posto o dólar na posição de moeda hegemônica mundial, mas isso começou a ter um preço muito elevado para os Estados Unidos, né? Que era uma permanente apreciação do câmbio, um câmbio sobrevalorizado, e que foi destruindo a indústria americana, e os japoneses e alemães começaram a entrar ali, inclusive com as vantagens do toyotismo, de toda essa transformação que houve no mundo do trabalho. Bom, então, dessa situação, 3 consequências, agora que eu sou eu, não é mais o Rafa, 3 consequências a gente pode tirar. A primeira é que foi, então, o fim do padrão dólar-ouro, né? E logo depois, houve um período que a professora Conceição Tavares chamou de a diplomacia do dólar forte, né? Que foi a brutal elevação das taxas de juros no final dos anos 70, para que o dólar não perdesse o seu papel como meio de pagamento internacional. Né? Porque com a crise dos anos 70, ela existiu também porque foi necessário desvincular o dólar, né, do ouro, como fez o presidente Nixon em 71, e isso fez desabar todo o acordo de Bretton Woods, né? E o dólar, evidentemente, perdeu valor, né? Foi uma desvalorização abrupta, vamos dizer assim, do dólar. E óbvio, né? O dólar é a moeda mundial, ele tem que ser reserva de valor. E uma reserva de valor que perde valor começa a ser questionada pelo mundo todo. E o dólar foi muito questionado ao longo dos anos 70, né? Muito questionado. Nas reuniões do FMI, já se falava nessa época, note bem, né? O FMI e o Banco Mundial não eram caixeiros viajantes dos interesses americanos. Ainda tinham, né, aquela alma das organizações multilaterais que foram criadas no pós-guerra para fazer, digamos, a gestão, né, geral assim, do capitalismo mundial. Né? Então, dentro do FMI, se discutia muito o que é que substituiria o dólar. Né? Os direitos especiais de saque, que são um tipo de uma moeda que existe dentro do próprio FMI, que todos os países têm lá uma cota, etc., começou a ser considerado como uma possibilidade. Né? Começou a se pensar, por exemplo, naquela proposta do Keynes, na reunião de Bretton Woods, que era de ter um dinheiro internacional sem uniforme nacional, né? que era o que o Keynes queria. Né? Só que a proposta keynesiana perdeu, e o dólar impresso e emitido pelos Estados Unidos é que acabou ganhando esse privilégio. Né? Bom, então, para enfrentar isso, né, para enfrentar toda essa especulação em torno do fato de que o dólar estava sendo questionado no seu papel de dinheiro mundial, no seu papel de reserva de valor mundial, os Estados Unidos dão uma brutal elevação das taxas de juros, ainda no governo democrata, né, no governo do... Não esqueci o nome dele. Me vem o Clinton. Eu sempre
veio Clinton na cabeça para discutir o cara. No governo de Carter, né, e que depois é ainda mais elevada no governo Reagan, né, que começa em 1980. E foi isso que quebrou o Brasil, quebrou a América Latina. Na realidade, eu diria o seguinte: de uma certa forma, o Brasil está até hoje tentando se recuperar dessa grande crise dos anos 80, que foi produzida por essa situação. Bom, eu não vou falar mais do dinheiro, dessa primeira consequência, né, dessa mudança aí, que acontece nos anos 70, eu vou deixar para o Gabriel, porque quem sou eu aqui para falar de dinheiro, né? Como diretor de política monetária, não, né? Mas assim, só para dizer mais de duas coisinhas. O próprio dinheiro tem, do ponto de vista marxista, o próprio dinheiro tem, dentro das suas determinações, este conflito entre, digamos, o poder de um lado, né, a lógica do poder do Estado, do território de um lado, e a lógica abstrata, a lógica fluida do capital de outro. Esse conflito se dá justamente entre, de um lado, o papel de moeda do dinheiro, porque o papel de moeda do dinheiro, quando ele precisa atuar como meio circulante, né, não existe sem a validação do Estado. Então não existe moeda doméstica, moeda nacional, sem que o Estado pode tirar o carimbo e diga essa é a moeda do país tal, etc. O curso forçado, quem garante é o Estado, né? Agora, o dinheiro, enquanto tal, ele tem outras determinações e ele tem um lado objetivo, um lado que tem que ver com o fetiche na mercadoria, que eu não vou conseguir explorar aqui agora, né? E que torna errado a gente dizer que o dinheiro é um produto do Estado, né? O dinheiro só existe porque o Estado existe. Não. O dinheiro só existe com o poder que tem, né? Porque a lógica da produção hoje desde 3 séculos, né, é a lógica da produção de mercadorias. E a principal mercadoria que o sistema produz chama-se justamente capital, né? É o capital financeiro, é a mercadoria capital, né? Esse lado é um lado que não tem que ver com o Estado do ponto de vista da sua constituição enquanto determinação, né? Mas tem que ver com o Estado do ponto de vista do seu funcionamento. Bom, então vou parar por aí. A segunda mudança, né, que houve a partir da crise dos anos 70, nisso que a gente poderia chamar então de lógica capitalista do poder, né? Bom, o neoliberalismo, né, que acontece como uma espécie de resposta à crise dos anos 70. Não podemos esquecer também que nesse meio tempo, né, os trabalhadores tinham ganhado muita força, tinham conseguido várias conquistas em termos de direitos, etc. E isso incomodava o capital, evidentemente, né? Porque o capital tem que ir cedendo a essas pressões sociais. Então, o neoliberalismo, né, o neoliberalismo é esse, o professor François Chenet chama de um levante, né, social-liberal, um levante neoliberal, né, que aconteceu a partir dos anos 80. Então desqualificar tudo que é coletivo, tudo que é comum, o Estado, porque é ineficiente, porque tem corrupção, né, e colocar sempre o mercado como algo virtuoso, como alguma coisa que resolve todos os problemas se a gente mexer muito a paciência dele e o Estado não ficar o tempo todo querendo se meter no mercado, né? Bom, só que aí junto com isso, né, vai se tornar predominante, né, nesse período, digamos, neoliberal da lógica capitalista do poder, vai se tornar predominante aquilo que o Haber, volto a trazer agora o conceito do Haber, chama de acumulação por espoliação. O que é acumulação por espoliação? O Marx, lá no livro do Capital, né, ele fala que o capital é um sujeito automático. O sujeito automático quer dizer o seguinte, que ele produz como resultado aquilo que são os seus próprios pressupostos. E de modo que ele automaticamente se reproduz, né? Quais são esses pressupostos? A força de trabalho, a existência da força de trabalho como mercadoria
e o capital dinheiro acumulado em algumas mãos. O capital bem-sucedido tem como resultado essas duas coisas, que são os pressupostos desse movimento. Por isso a gente chama de sujeito automático. Ora, mas e quem começou a empurrar essa bola? Quem começou a empurrar esse carro nessa direção? Né? Quando não tinha o capital para produzir esses resultados que são os seus pressupostos, quem produziu? Aí ele vai para todo o processo histórico que ele chama de acumulação primitiva. E aí tem todo tipo de violência possível, né? Roubo, espoliação, escravização, né? Toda uma história, então, de formação, não só de capital acumulado em algumas mãos, mas de uma classe despojada dos meios de produção, né? Da formação da classe trabalhadora, de um lado, portanto, da classe capitalista de outro. Ele diz, olha, esses processos violentos, espoliadores, né, que vão além, digamos, da exploração normal e legítima, nesse sentido, do modo de produção capitalista, que é a extração do valor excedente, esses processos nunca saíram de cena na história capitalista. Ele volta um pouco para Rosa de Luxemburgo, né, que falou isso, que a máquina, né, da acumulação podia parar de repente. Então, parar de repente é quando você não vai ter, então, perspectivas de continuar esse processo de valorização do capital. E aí vão os processos de acumulação por espoliação. Ele lista uma série de coisas, mas isso, enfim, todos os autores que discutem o neoliberalismo e que mostram a associação entre o neoliberalismo e os processos que foram vendidos como boas receitas para tirar os países da crise, como, por exemplo, privatização, né, liberação dos fluxos internacionais de capital, tudo isso, né, todos os autores discutem isso, vários autores que discutem neoliberalismo, né, mas o Harari, então, vai dizer, olha, privatização é um processo de acumulação por espoliação, normalmente, né, porque você corporativiza, né, põe na mão das grandes corporações aquilo que eram antes bens públicos, né? Quando você luta para privatizar a água, por exemplo, ele fala uma espécie de expropriação das terras comuns, né? Porque, de alguma maneira, a empresa sendo do Estado sempre tem algum outro objetivo que não é o puro e simples valorização do capital no fim da história, né? O patenteamento e licenciamento de material genético, de plasma e de sementes, a apropriação de conhecimentos dos indígenas, né, as empresas de cosméticos, etc., fazem isso direto. Então, pegam conhecimentos estabelecidos há séculos ali por aquelas populações e transformam isso em mercadoria e patenteiam. E aí só elas podem usar. Então, tudo isso ele põe nessa conta da acumulação por espoliação. Bom, e a terceira consequência foi uma difusão da doutrina da globalização, né? Então, a globalização, toda essa digamos, narrativa que se construiu, vamos usar um termo da moda, né? Essa narrativa que se construiu em cima do termo globalização, né? Foi uma forma também de dar continuidade à dominação americana, né? Teve a queda do muro, digamos assim, que a confusão que aconteceu lá no mundo soviético, né? Quando a União Soviética se desmonta ali, cai o muro e etc., foi uma espécie de presente, assim, que meio caiu do céu pro sistema capitalista, né? Não houve um embate, né? E aí pronto, o capitalismo saiu vencedor. Não foi isso. Mas os Estados Unidos, né, e as grandes corporações mundiais aproveitaram isso, né, e começaram a difundir essa ideia de que a liberalização desses mercados de bens e de ativos, então não só de bens e serviços, mas também bens, serviços e ativos, né, traria então o benefício do desenvolvimento para todos, né? O mundo é uma aldeia global, então onde tem o livre fluxo de mercadorias e dinheiro de capital, o virtuosismo dessa liberdade dos mercados
vai levar o desenvolvimento a todos. Essa era, porque agora somos uma aldeia global. Porque a ideia era que, bom, caiu, tinha a China lá, mas ninguém se importava com a China nessas alturas do campeonato. Mal sabiam eles o que estava ali pela frente. Mas nessas alturas ninguém se importava muito com a China. O grande, digamos, vilão da Guerra Fria, que era a União Soviética, se desfez, né? E com isso facilitou essa narrativa da aldeia global, dos grandes benefícios da liberdade, dos fluxos de capital, etc. Né? Bom, junto com isso, teve, é claro, o fortalecimento do que a gente chama da transnacionalização do capital, né? As cadeias globais de valor. Então, tudo isso começou, de fato, a fazer com que os fluxos de capital atravessassem os estados-nação, né? E, ao mesmo tempo, todas as políticas econômicas receitadas pelo consenso de Washington, né, pelo discurso neoliberal, essas políticas fizeram com que os Estados nacionais fossem perdendo o grau de liberdade. Né? De fato, os Estados nacionais perderam a autonomia que eles tiveram ao longo dos 30 anos gloriosos para fazer política econômica. Muitos graus de liberdade foram perdidos. Né? Mas aquilo que se previa com isso, né, a aldeia global, onde todos ficariam desenvolvidos e etc., né, não produziu aquilo que, esse cenário todo não produziu aquilo que se esperava, que era o quê? Um cenário de economias nacionais irmanadas pelos mesmos interesses capitalísticos globais. Né? Isso não aconteceu. Continuou a haver disputa hegemônica no mercado, continuou a haver rivalidades interestatais, sempre atravessadas de uma forma cada vez mais complexa com os interesses moleculares do capital, para usar os termos do Harvard. Né? Mas essa coisa da hierarquia dentro do sistema mundial, da disputa interestatal, das rivalidades por hegemonia, isso não saiu de cena. Né? O capital não foi esse mágico que conseguiu fazer essa transformação. Né? Eu já estou terminando, mas quero falar mais duas coisinhas só. Bom, o que aconteceu depois disso? Em primeiro lugar, apareceu a China. A China é uma grande pedra no sapato, né, de toda essa história, porque a China não comprou a receita de bolo do novo liberalismo, do neoliberalismo. Né? Ela continuou fazendo controle de câmbio, ela continuou fazendo controle de fluxo de capital, né? Ela continuou com o Estado, abriu, virou capitalista, porém com o Estado sempre muito presente e regulando tudo, fazendo tudo ao contrário do que mandava o discurso neoliberal. Né? E ela virou, né, o grande contendor dos Estados Unidos hoje, a segunda maior economia em termos de dólar e a primeira quase, ou se não já está empatando, ou já passou, se a gente considerar o dólar na sua paridade de poder de compra. Né? Bom, então, e além desse fator China, o que teve a grande crise de 2007 e 2008? A grande crise de 2007 e 2008. De modo que hoje a gente estaria num processo de desglobalização. Né? Aguçado, então, por essa complexidade crescente das relações geopolíticas. Né? Que vem aí tanto dessa relação OTAN-Rússia, a Rússia, um caso à parte, né? Talvez os meus colegas aqui possam falar melhor, mas se pretendeu quebrar a Rússia economicamente para derrotá-la na guerra da Ucrânia, não se conseguiu, com todas as restrições que se fez à economia russa, por exemplo, né, só para fazer um parênteses. Enfim, é um quadro muito mais complexo do ponto de vista geopolítico do que do começo dos anos 90, né? E que hoje, então, está produzindo isso que alguns especialistas têm chamado de desglobalização. Então, ao invés de deslocalização, que foi o que caracterizou a globalização do ponto de vista produtivo, a gente tem o que eles estão chamando de reshoring, né? Traz tudo para dentro de novo. Ou então, você faz uma deslocalização nearshoring, uma deslocalização com os vizinhos mais próximos, porque é mais seguro.
né? Ou então uma friendshoring, né? Que é com os aliados e amigos e etc. Bom, então, ou seja, aquele livre comércio neoliberal acabou. As políticas industriais voltaram a entrar em cena, né? Subsídios, comércio seguro. Basta ver, eu acho que até o Gabriel vai poder me ajudar aqui e falar melhor do que eu sobre isso, mas basta ver o Inflation Reduction Act, né, o IRA, né, que em português ainda sigla, que foi anunciado pelo governo Biden lá há uns 2, 3 anos atrás. Há uns 3 anos atrás. É um pacote de grandes investimentos e etc., com uma política industrial muito clara, né, de incentivar determinados setores para fazer a transição ecológica, para reduzir preço de medicamento, etc. Então, o Estado intervindo à vontade, né, e mais, botou lá um grande tributo sobre as grandes corporações. Todo mundo que faturar mais de 2 bilhões de dólares por ano vai pagar 15%. Imagina se o coitado do meu amigo Fernando Haddad resolvesse chegar com uma proposta de assim, Gabriel, lá no Congresso, assim, bonitinho, ó, todo mundo vai ter que pagar 15%. Eles não querem pagar 20%, imagina, né? Bom, mas enfim, então, gente, isso posto, para onde vai a economia mundial? É uma pergunta que vale $1 milhão. É muito difícil, né, saber. A verdade é que vários dos mitos da globalização caíram por terra. A lógica do poder continua a ser capitalista? Acredito que sim. Mas talvez hoje a gente tenha algum andar para trás, no sentido que as disputas interestatais e as rivalidades interestatais, até por esse crescimento da China, voltam a ter um papel, né, que pode ser mais importante do que foi nesse período desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Acho que os Estados Unidos perdem o seu papel hegemônico aí ao longo da década. Do ponto de vista monetário, é uma grande complicação. Talvez a gente passe por um período, eu vou deixar isso para o Gabriel também, a gente passe por um período de múltiplas moedas, ou de 2 ou 3 moedas muito fortes, enfim, alguma coisa desse tipo, né? E eu acho que a tendência aí, que vai, quer dizer, o elemento que vai dar o tom de todas essas mudanças vai ser a grande crise climática e ecológica, porque isso vai ter que ser enfrentado, sob pena de a gente enfrentar catástrofes cada vez piores. É isso, gente, muito obrigada, desculpe que eu passei o tempo. Muito obrigado, professora Leila, excelente resumo, na verdade, do movimento capital, da arquitetura do Harvard, e apontando as questões que estão em curso, lembrando bem, uma das coisas mais interessantes para se estudar hoje, falando da economia, a lei americana, né, a redução da inflação, são um nome já engraçado, né, subsídios, gastos, chama de lei de inflação, e tem um condicionante a todos esses subsídios secretos, que é você não pode se envolver com a China. Você trabalha junto com a China, não pode. Bom, temos aqui também o privilégio, essa mesa é chique, tá? O privilégio de estar com a gente, o Gabriel Galípolo, né, já bem conhecido de todos, economista pela PUC São Paulo, foi professor na PUC São Paulo, tem uma carreira múltipla, né? Foi presidente do Banco Factor, trabalhou, né, fez carreira no setor público, no governo do Estado, foi chefe da assessoria econômica da Secretaria de Transportes Metropolitanos, depois diretor da Secretaria Estadual da Economia e Planejamento, e com Lula e Haddad ocupou primeiro a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, vice-ministro da Fazenda, e depois agora no Banco Central, ajudando a baixar os juros e criar as condições para a nossa receita do bolo para crescer, reduzindo a inflação, certo? E quero também lembrar que ele escreveu vários livros junto com outro grande economista, Luiz Gonzaga Beluso, e um desses livros vale muito a pena, manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Tá bom, então a palavra está com você.
Para onde vai a economia internacional? Maravilha, muito obrigado. Antes de eu começar a agradecer cada um de vocês, eu vou começar a pedir desculpas, algumas. A primeira pelo atraso, mal prejudicado que eu, que perdi aqui o início, peço perdão. E eu tive que passar o dia pedindo desculpa para várias pessoas. Não sei se vocês sabem, algumas pessoas têm a infelicidade de ter que ficar acompanhando tudo que diretores do Banco Central falam, tanto economistas-chefes, quanto algumas pessoas que cobrem, né? E eu passei o dia recebendo reclamações, por sexta-feira às 19 horas, você está de sacanagem, mas vocês fiquem tranquilos, eu não vou falar nada que vai ser já de novo para vocês, uma parte não vai ser muito interessante para vocês, então eu estou com esse compromisso aqui, mas dizer para vocês que é uma honra poder estar aqui na universidade de vocês, poder debater, encontrar amigos. Gabriel Rossini, mais do que meu colega de universidade, fomos colegas de chapa de centro acadêmico, vocês terem uma ideia. Concorremos juntos nesse centro acadêmico e, especialmente, eu preciso dizer isso, está aqui com a professora Leda Paulani. Quando eu estava com a idade de vocês, para quem entrava na universidade, a professora Leda tinha uma coisa que acontecia, que era sempre aquela pergunta assim, mas é a mesma Leda? E você fala assim, você na economia, você escolhe um ramo para você ser uma pessoa de destaque e especializada, né? E quem já sabia, sabia a professora Leda que sabia tudo de economia política, de economia monetária, de macroeconomia. Aí você ingressava para estudar contabilidade social, o livro era da professora Leda. Aí você ia ter aula de metodologia com a querida professora Laura Valadão, quem ela chamava para dar aula? A Leda, ela sabia de metodologia, sabia todos os temas. Então, a hora que ela conversa, é a mesma professora? É possível ser a mesma professora? Isso já é uma coisa difícil de bater, né? Ter uma questão como essa no currículo, mas tem coisas mais importantes para dizer sobre a Leda, que na linha da Hannah Arendt, que dizia que a capacidade de pensar não é simplesmente ter conhecimento e ter recolhido de uma série de informações, mas a sua capacidade de fazer juízo, e ela descia um pouco mais a questão de saber diferenciar o bem e o mal. Desde que eu entrei na universidade, escolhi passar a estudar economia, aconteceram várias coisas no país, altos e baixos do ponto de vista econômico, da democracia, e é impressionante como é inabalável a posição da professora Leda de estar sempre do lado correto, do ponto de vista do apoio da democracia, da economia, daqueles que não têm emprego, não têm o que comer, não têm onde morar. Então, ela é uma referência por essa questão dessa honestidade e compromisso que a professora Leda tem. Freud dizia que às vezes a gente consegue escapar a uma ofensa, mas não consegue escapar a um elogio. Logo quando eu fui indicado, muita gente falando, passa pelo currículo, né? Fala, foi presidente de banco, passou pelo mercado financeiro, e tem um tweet que a professora Leda falou, Gabriel ter sido presidente de banco é o que menos importa sobre ele, o que importa sobre ele é o compromisso que ele tem com algumas causas. E, obviamente, fiquei muito envaidecido com aquele elogio, mas eu percebi que até naquele momento ela estava fazendo uma sinalização, porque aquilo me deu uma responsabilidade enorme. Então, todos os dias, quando eu vou tomar alguma decisão ou participar de alguma reunião, eu lembro desse tweet para falar que eu tenho um compromisso a partir do que a professora Leda falou. Desculpem o longo preâmbulo, mas eu precisava falar, é muito importante vocês saberem da importância que é de ter pessoas como a professora Leda no país. Eu vou entrar agora um pouquinho, pegando a partir do momento que a professora Leda fala do que hoje está sendo chamado de globalização, mas que foi esse final ali. Ela brincou da confusão entre Carter e Clinton. E eu lembro de 2001 ali, quando a China está entrando na OMC, uma justificativa que o Clinton vai fazer, dizendo assim, a China ao entrar na OMC agora vai ter um longo processo, né, que vai começar ali nos anos 70, justamente. Quem tiver a oportunidade de ler, tem um livro Kissinger sobre a China, que ele conta como é que se dá essa aproximação, com times disfarçados de ping-pong que iam fazer viagens à China supostamente para fazer intercâmbio sobre ping-pong, mas fazendo intercâmbio já de aproximações comerciais com a China, logo após ter tido um processo de conflito numa fronteira entre a China e a União Soviética, e o representante da União Soviética nos Estados Unidos vai dar satisfação para o Kissinger sobre o conflito que tinha ocorrido, que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, porque eles estão nos dando satisfação. E a conversa era que se teria acesso a um dos maiores mercados consumidores do mundo,
E o que acabou acontecendo foi exatamente o que a professora Leda falou. O que aconteceu foi ao contrário, as empresas americanas, a partir dos Estados Unidos, acessarem o mercado consumidor chinês, as empresas se deslocaram para a China e, a partir da China, passaram a exportar para a Europa Ocidental, para os Estados Unidos, basicamente, e você passou a fatiar aquilo que vocês aprendem como demanda efetiva, ali, com o princípio da demanda agregada, geograficamente. A produção, a manufatura concentrada na China, o consumo basicamente muito apoiado por endividamento nos Estados Unidos e na Europa, nós exportando commodities, e você passou a ter essa redisposição geográfica que você fragmenta entre vários países, como é que se compõe a demanda efetiva. Mas aconteceram fenômenos bastante diferentes, inusuais, nos últimos 4, 5 anos, que estão provocando mudanças ou acelerando mudanças nesse sentido, né? O conflito relativo à China e Estados Unidos, do ponto de vista comercial, já começa antes mesmo do Trump. Acho que o Trump simplesmente está sendo quem está colocando ali na mesa de uma maneira menos própria ao establishment, né, a questão. Mas, a partir do que acontece com a Covid e a partir do que acontece com a guerra, com a invasão da Ucrânia, a gente tem um catalisador deste processo, um catalisador grande desse processo, de desdobramentos que estão acontecendo e trazendo novidades para o que está acontecendo com a economia. Do ponto de vista da China, me parece claro que ela começa a chegar no limite de dificuldade do modelo, e é uma questão matemática bem básica e simples, é muito difícil você ser a segunda ou a maior economia do mundo, querer crescer mais do que o resto do mundo, liderado o seu crescimento por exportações. Então, matemática é difícil. Como é que eu vou crescer mais que o resto do mundo, vendendo para esse resto do mundo, sendo que eu tenho a dimensão que eu tenho? Quando a gente conversa com as interlocuções que a gente tem no BIS e com participantes, com representantes do governo chinês, parece haver bastante clareza por parte da China que o que a China está fazendo é um pivô desse drive de exportação. Não que isso vá ser abandonado, mas de que, para usar uma terminologia muito conhecida na literatura econômica brasileira, que o polo dinâmico da economia chinesa precisa ter uma participação maior do ponto de vista endógeno, um crescimento endógeno. Como é que isso vai ser feito? E há bastante clareza, parece também por parte dos representantes do governo chinês, de que isso envolve alguma perda de dinamismo. Isso vai fazer com que o crescimento seja menor, que depende de estímulos, como a gente tem visto, os estímulos estão tentando ser reforçados, mas que isso reforça essa necessidade de você fazer essa endogenização de polo dinâmico. Somado a isso, o fato dessa disputa comercial, que com o que aconteceu na Covid e com o que acontece com a invasão da Ucrânia, que empurra a Rússia basicamente para esse bloco de poder mais próximo da China de maneira bem mais rápida, coloca a Europa numa situação bastante difícil, né? E assim, basta te lembrar, se a gente tinha, como bem lembrou aqui a professora Leda, a diplomacia do dólar nos anos 80 e 90, com a invasão da Ucrânia, a gente migrou para o dólar enquanto uma arma de guerra. E o que você passou a fazer é que você cancelou reservas internacionais da Rússia em outros países. Então você migrou para como um instrumento efetivamente de sanção num momento de conflito de guerra, como uma arma de guerra, né? Isso acelera a ruptura e começa a provocar movimento de placas tectônicas ali de realocação das cadeias produtivas. A cadeia produtiva, essa globalização inicialmente estabelecida nessa fragmentação que eu tinha comentado, ela começa a se mover e se realocar. De início, a gente vai, assim, para tentar explicar o que está acontecendo com aquilo que os modelos econômicos tenderiam a explicar, né? Porque vocês estão acostumados a ter a famosa curva de Phillips, que está presente em todos os modelos BSG de todos os bancos centrais do mundo, e nós vamos nas reuniões hoje em dia com outros banqueiros centrais, a conclusão geralmente é assim, a curva de Phillips está flat. Eu sempre penso assim, bom, se você tem um conceito que exprime uma relação de trade-off entre duas coisas, e essa expressão se dá pela inclinação, que ele está flat, o que ele está fazendo? Tem Shui ali, que está fazendo, não consigo entender muito bem, ele está flat, ele deixou de fazer a função que ele devia cumprir nesse processo. E é a pergunta de todos os economistas e todos os banqueiros centrais. Cada um de nós parece apresentar uma explicação idiosincrática para aquilo que está acontecendo no seu país. E eu vou nessas reuniões, então começa
O Brasil fala, bom, nós tivemos um crescimento que foi 3 vezes maior do que o esperado no começo do ano, 2 vezes mais do que se alega ser o PIB potencial, a expectativa Focus imaginava 0,8 de crescimento, 0,7 de crescimento, 2 vezes mais do que se diz ser o PIB potencial, com uma taxa de juros no patamar bastante contracionista, com a taxa de desemprego regredindo para a mínima desde 2014, e ainda assim com um processo de desinflação que vem surpreendendo também positivamente, nesse sentido, de a inflação estando dentro da meta desde 2020 pela primeira vez. Por que isso está acontecendo? Como é que isso está acontecendo? Aí você começa com explicações idiosincráticas. Talvez tenha sido o impacto do agro, pode ter dado um impacto deflacionário nisso, talvez o PIB potencial seja maior, os economistas começam a apresentar essas explicações, você acaba com as suas explicações idiosincráticas, por ordem alfabética, por exemplo, o Canadá, e o Canadá fala, estamos com um crescimento acima do que a gente imaginava, com uma taxa de juros elevada, e mesmo assim a inflação está caminhando para um patamar bem comportado, mesmo com o mercado de trabalho afetado. No nosso caso, é a demografia. E assim você vai passando para cada um que tem uma explicação idiosincrática, você fica, será que não existe algo de mais global e comum entre todos os países? E algo que é mais difícil dos modelos tradicionais que são usados pelas autoridades monetárias de capturar. E aí eu queria tentar trazer algumas suposições, aquilo que a gente discute e debate nas discussões de interações de mercado e com esses órgãos multilaterais. A primeira coisa é, nas últimas décadas, quando a gente olha para os preços relativos, os preços de serviços sempre tendiam a rodar acima do que a gente chama de bens. Os bens têm ganhos de produtividade, até pelo próprio deslocamento que houve para a China, você teve uma série de ganhos de produtividade nos preços, exportando pela visão da China, desinflação. Serviços, leiam-se, serviços com educação, saúde, todos esses costumavam rodar acima da inflação e pressionar os preços acima. Durante a pandemia, ocorre uma inversão nesses preços relativos. Porque o que vai acontecer? Ninguém vai sair para consumir serviço, está todo mundo em casa durante a pandemia. Então, o preço de serviços despenca. E o preço de bens dispara. Seja porque você interrompeu a produção, seja pelo ponto de vista logístico, era praticamente impossível chegar. Este processo, mesmo quando você faz a rearticulação das cadeias produtivas de volta, ou seja, que começa a voltar ao comércio, começa a voltar a produzir, e a parte de logística, até o FED de Nova York divulga um índice de pressão que a gente tem sobre cadeia logística para preços a partir da pandemia, ele passou a divulgar isso. Mesmo quando essa pressão sobre a cadeia produtiva e a cadeia logística se arrefece, você consegue assistir um processo de tentar fazer um catching up, um alcance de restabelecer aqueles preços relativos. Ou seja, os preços de serviços, e por isso você vê tanta preocupação sobre a inflação de serviços, né? Eles vêm tentando restabelecer a distância de preços relativos que existia antes, e por isso que eles vêm andando mais forte, vamos dizer assim, do que os bens. Porém, vai se somar ao pós-Covid, quando você está restabelecendo as cadeias produtivas, a invasão à Ucrânia, que vai ter um impacto direto sobre produtos agrícolas, commodities e energia, que é o caso da Rússia. Vamos lembrar que a Rússia, se você começa a acompanhar desde o conflito anterior, né, que existe, a Rússia já começa a mudar a composição das reservas dela. E o comércio entre China e Rússia passa a ser predominantemente em euros durante o período. E as reservas em euro passam a crescer e em ouro passam a crescer. Imagino, eu suponho que a Rússia imaginava que com a dependência energética que a Europa tinha, a Europa talvez não se alinhasse tão rapidamente numa sanção como se alinhou aos Estados Unidos. O impacto que você tem em energia e o impacto que você tem em commodities vai estender este processo de inflação mais esticada por parte global, de maneira global. Depois você passa a normalizar, porque a Rússia passa a encontrar caminhos para dar escoamento para a sua produção, seja para a própria China, ou seja por outros caminhos de exportação de petróleo. Vocês vão lembrar, no começo do governo Lula, inclusive, era dito que estava se importando petróleo mais barato da Rússia, estava vindo mais barato, isso estava ajudando o diferencial de juros entre o preço internacional e o preço doméstico, né? E isso volta a normalizar um pouco esses preços relacionados a isso. Porém, existe um outro elemento, que é o fato de que, durante todo este período, os países avançados
fizeram um esforço fiscal enorme durante o período da Covid. Programas de transferência de renda, programas de gasto. Esse esforço fiscal é seguido com uma coordenação, não é a palavra correta, mas uma sincronia por parte das autoridades monetárias, que, como resposta a esse processo inflacionário, eu tentei aqui descrever um pouquinho alguns dos elementos disso, vai se dar por meio de elevação das taxas de juros. Então a gente vai sair de taxas de juros negativas para os Estados Unidos estar com a taxa de juros mais alta das últimas décadas, entre 5,25 e 5,5, por exemplo. Isso vai dar um impacto enorme do ponto de vista de rolagem de dívida por parte das economias avançadas. Então, com taxas de juros mais elevadas nessas economias, você passa a ter esse impacto e uma discussão bastante interessante sobre como é que isso se desdobra para impacto da economia e atividade econômica. Primeiro, se imaginava que com essa elevação dos juros você ia sofrer com quebradeira de empresas, problemas com empresas e bancos, como aconteceu no caso do SVB. O SVB foi um problema que a gente chama de mismatch de duration de ALM. Para ficar bem simples aqui, quando sobe